Vamos chamar o nosso amigo e nosso colaborador aqui, o cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, o Cláudio Couto, está já na tela com a gente. Cláudio, feliz 2024 para você. Bom estar com você aqui no Análise nesse começo de ano. Obrigado, Kennedy. Prazer também estar contigo, estar com o Toledo. Sou um seguidor fiel aí de vocês, então melhor ainda podendo conversar. Olha Ô, só, Cláudio, Oi. você, além de ser um amigo, um excelente cientista político e analista, não perco um dos seus programas lá no YouTube. Opa, Você então é tem um outro você, né? motivo. Não, eu e a torcida do Corinthians. e Kennedy também. É, Então são os dois. mas tem um motivo secreto para te convidar também, viu, Cláudio? Que você é a Ah, única pessoa que eu conheço que tem uma barba mais branca que a minha. bom. É porque ela é maior, só por isso. Em área. Em área, exatamente. Olha só, Cláudia, a pergunta que nós vamos fazer para você e tentar ter uma síntese no final, o que esperar das eleições de 2024? Se é uma preparação ou um teste para 2026? A gente pode ir ao longo da conversa e buscando essa síntese, mas já queria jogar essa bola para você que o Toledo levantou aí. As Uhum. estratégias do Lula com o Pacheco e com a Marta. O Toledo acha, ó, com o Pacheco faz sentido tentar construir um palanque forte para 2026. Com a Marta, o Toledo tem dúvidas se o movimento do Lula será tão efetivo. Como é que você avalia isso? Bem, vamos lá. Primeiro, pensando só nessa ideia de teste e preparação, né? Aí, não olhando só para o caso de São Paulo, mas pensando um pouco mais genericamente, né? Eleição municipal tende a ser preparatória para a eleição 2 anos seguintes para o legislativo, né? E para os cargos proporcionais, para deputado estadual, deputado federal. A gente sabe que os resultados das eleições para prefeito e vereador, eles costumam antecipar em boa medida aquilo que vai acontecer 2 anos depois nessas mesmas regiões, em termos de votação para candidatos proporcionais ao legislativo. Até aí tudo bem, mas falando especificamente de uma cidade como São Paulo, ou pensando no que pode ocorrer no estado de Minas daqui a 2 anos, bem, aí eu acho que a gente tem uma situação que merece um outro enquadramento, porque claro que uma eleição para uma cidade da dimensão de São Paulo, da importância que ela tem tanto em termos do tamanho do seu eleitorado, como da importância econômica, como da visibilidade que ela tem no país, é claro que você está dando, de alguma forma, uma sinalização para adiante. Mesmo que você não queira dar, você acabará dando essa sinalização. Mas eu concordo com vocês que não sei se a Marta tem tanto impacto assim do ponto de vista eleitoral na disputa de São Paulo. Porque muita gente não vai vê-la como Alckmin, vai vê-la como uma petista que retorna à casa, né? E, de alguma forma, o próprio Lula e outros do PT, o Rui Falcão, vi falando isso também, estavam, de alguma forma, tentando justificar esse retorno da Marta ao PT nesses termos. Olha, ela fundou o PT, sempre esteve aqui. Bem, a gente sabe o que aconteceu ao longo dos anos, né? Da ruptura dela ainda no governo Dilma, né, das críticas que vocês lembraram agora há pouco, falando aí que ela tem e tinha, né, a própria Dilma, e que não acho que só o Lula compartilha, o Haddad compartilha, e nem acho que o Lula deixou de ter essas críticas, né? Ele só mandou ela para a China, né? E aí ficando na China fica mais fácil não ter que tocar no assunto dessas críticas como fazia antes. Mas a Marta teve uma série de posicionamentos ao longo desse tempo que, por outro lado, a afastam, né, do que seria uma petista, digamos, repatriada, alguém que poderia ter ido, digamos, para o PSB, para o PDT e voltasse a casa, né? Ela votou a favor do impeachment, né? Ela teve uma postura de apoio ao governo Temer, ela estava aí no governo desse bolsonarista não correspondido, que é o Ricardo Nunes. Então você tem uma série de situações que, digamos, torna um pouco estranho esse retorno dela ao PT, porque não é alguém que manteve um alinhamento político, programático com o partido ao longo desses anos. E, ao mesmo tempo, não enxergo como alguém que sinalize para o eleitorado mais de centro, mesmo centro-direita, algo que o Alckmin sinalizaria, né? E sinalizou na disputa presidencial como o vice do Lula. Que o Lula não é um esquerdista perigoso, que ele consegue, inclusive, se aliar a moderados. Então, me parece que não há muito ganho. Talvez algum ganho em certos setores da periferia de São Paulo, em que ainda há uma memória positiva do que foi o governo Marta. Mas acho que vocês mesmos lembraram há pouco aí falando, né? O resultado eleitoral dela, disputando a prefeitura de São Paulo há pouco tempo, não foi Não foi positivo. bom, não foi Então, bom. se essa memória favorável às políticas do governo Marta na periferia ainda fosse uma memória forte, como era, por exemplo, em regiões do país e junto ao segmento mais pobre do eleitorado, a memória que se tinha do governo Lula, e que a gente viu que se refletiu na eleição,
No caso da Marta, me parece que isso se esvaneceu aí ao longo do tempo. Então, eu acho que fica entre chover no molhado, né, porque é mais do mesmo para uma parcela do eleitorado, que vai ver uma chapa puro sangue ali, mesmo que ela não seja exatamente isso. Lembrando também que há quem diga que Boulos é o mais petista dos pissolistas, então fica Hum. mais parecido ainda para os olhos desse eleitorado, isso que você tem ali não agrega, e ao mesmo tempo é um pouco estranho o PT se sentir representado dentro dessa chapa com uma figura como a Marta. Né? Se a ideia era o PT ter a vice nessa chapa, a gente imaginaria alguém, digamos, que manteve a sua posição dentro do partido ao longo dos anos, a lealdade ao partido, que, claro, não foi o caso da Marta. Enfim, mas, de repente, eu estou totalmente equivocado. O Lula, afinal de contas, tem muito faro para essas coisas e pode ter acertado, mas eu honestamente não vejo como daí virem grandes ganhos, né? Acho que se fosse, por exemplo, uma chapa Boulos Tabata, só para pegar o exemplo, que não é do PT, aí você daria esse tipo Isso. de mensagem para o eleitorado. Ah, uma chapa que andou para o centro, que se aproximou mais de um certo eleitorado de centro. Mas não é E isso. mais jovem, né? Bem E mais jovem. renovado, né? Exatamente, exatamente. O Boulos tem o desafio de caminhar para uma moderação e a Marta, pela história política dela, desagrada setores conservadores. Essa observação do Cláudio é boa. Olha só para lembrar que a enquete está no ar aí, Martaxa, né, como o pessoal chamava. Marta acha, né, e as posições políticas dela em direitos Sim. humanos e tudo. Sobre a enquete, só, Cláudio, estou lendo rapidamente, ó, a pergunta da enquete é: o Equador é o Brasil amanhã? Está lá a resposta do Toledo. O Brasil não é o Equador amanhã, mas talvez o Equador seja o Brasil ontem. Público, se o Brasil continuar bolsonarista, terá mesmo o destino do Equador. Votem aí enquanto a gente continua a nossa conversa com o Cláudio Couto. Zé, manda uma aí para o Cláudio, por favor. Cláudio, saindo um pouquinho de São Paulo, eu fiquei feliz que você lembrou essa história que a gente na imprensa vive esquecendo, como a eleição para prefeito é importante para eleger deputado estadual e deputado federal 2 anos depois, né? Tem uma correlação direta Uhum. e já demonstrada por vocês aí, cientistas, né? É, como você está vendo essa eleição em relação à distribuição de poder partidário? É, vem de alguns anos essa prática do Lula de sacrificar, às vezes, eleições para candidatos a prefeito, né, como típico São Paulo, né, um caso assim, né, não Uhum. vai ter candidato do PT aqui por causa da aliança. Mesma coisa, o Kennedy deu a notícia aqui, Minas Gerais, em 2016, para o governador, né? Não lança um candidato do PT para apoiar um candidato conservador, mas que está do lado do Lula, tal. Zé, Você teve uma vê, baita crise com o PT do Rio no passado, você lembra? Quando o Vladimir Palmeira queria ser candidato? Bem de Exatamente. longe essa coisa, como você lembrou aí de o Lula Para apoiar adotar o essa garotinho na estratégia. época, né? Isso, foi uma Tava no briga dentro do PDT PT. ainda. exato. E isso traz um preço. Mesmo na eleição municipal, isso cobra um preço depois na eleição para prefeito, para deputado 2 anos depois. E a bancada do PT, embora se você for olhar o número de deputados, seja o primeiro ou segundo partido ali, é uma bancada declinante, né? Ela Uhum. diminuiu de tamanho em relação a outros mandatos do próprio Lula, e isso me parece ter sido quase que deliberado, né? Essa história de você sacrificar em prol da aliança voltada para o governo, para o executivo. Como você está vendo esse ano a formação das chapas, das alianças? Você acha que o PT tem chance de recuperar prefeituras? São Paulo foi um vareio na última eleição, né? Elegeu o Uhum. prefeito em matar Araraquara, só. Eu acho que o PT já passou pelo seu pior momento, né? Acho que o pior momento do PT foi 2016, né? Ano do Uhum. impeachment da Dilma, mas é bom também lembrar que foi uma eleição municipal em que o PT perdeu 60% das prefeituras e dos cargos de vereador. Foi uma hecatombe, né, a eleição de Uhum. 2016 para o PT. Ele, apesar disso, e aí é curioso, porque eu apontava justamente essa coisa que você mencionou, essa correlação entre eleições municipais e eleição para cargos legislativos proporcionais. Apesar disso, o PT, 2 anos depois, na eleição de 2018, teve uma certa recuperação na sua bancada no Legislativo, né, no Congresso em particular. Né, teve a maior bancada eleita, inclusive em 2018, né, teve menos votos
do que a bancada do então PSL, né, do Bolsonaro, mas acabou elegendo um pouquinho mais deputados por conta aí das regrinhas eleitorais. Mas teve uma boa votação naquele momento, ou seja, conseguiu se independentizar um pouco desse lastro aí que as eleições municipais colocam. O que não quer dizer que elas deixam de ter importância, que elas não valem na maior parte dos outros casos, dos outros partidos. É que o PT tem um elemento distintivo em relação aos demais, que é não só a importância de um aparato organizacional da máquina partidária, mas é a marca partidária. Né? O PT é o partido que tem a marca partidária mais forte. Então, mesmo eleitores que não escolhem os seus candidatos por causa do partido em outros casos, mas a máquina partidária ajuda eles a votarem nesses candidatos, porque tem um candidato a vereador fazendo campanha para ele, tem o prefeito da região fazendo campanha para ele, ou seja, tem uma rede de sustentação. Muitos dos eleitores que votam em candidatos do PT votam porque eles são candidatos do PT. Né? Então, acho que isso explica um pouco, no caso do PT, esse relativo descolamento. Mas voltando para a eleição municipal, chegando nela, bem, a gente viu também em anos passados, aí não só nos governos petistas, mas também nos governos tucanos, que presidentes no cargo costumam ser um elemento importante para que os seus partidos tenham um bom desempenho nas eleições municipais. Né? Esses partidos eles crescem em número de prefeituras. Eu só tenho uma dúvida em relação a uma coisa dessa vez. Isso acontecia antes do Congresso ter todo esse controle sobre o orçamento que tem hoje. Né? Então, muito disso poderia estar, em alguma medida, associado ao fato de que aquele governo do momento, com o presidente de um determinado partido, PT ou PSDB, ele atuava em prol de lideranças espalhadas pelo país, né, muitas delas parlamentares, destinando recursos a essas bases e fortalecendo as candidaturas do partido ali. Hoje, com essa captura que a gente tem do orçamento por parte do Centrão, né, ou do Arenão, né, como o Toledo gosta de chamar, consequentemente, a destinação de recursos para essas bases legislativas, eu tenho minhas dúvidas de que o efeito que tem a presidência da República vai ter nesse momento, se vai ser o mesmo. Acho que talvez não seja. E isso, somado a essa estratégia que, bem lembrado aí, vem de velha data, do Lula e do PT, muitas vezes sacrificarem candidaturas em certos lugares do país, seja estados, seja capitais importantes ou outras cidades grandes, em prol de alianças, enfim, essas coisas todas vão se somando. Talvez seja até uma estratégia de minimização de danos, né? Porque, afinal de contas, se você sabe que não vai ter essa correia de transmissão que teve em outros momentos, e, ao mesmo tempo, está numa disputa que é uma polarização com o bolsonarismo, você talvez precise, muitas vezes, se guarnecer de alternativas mais competitivas que aqueles que são do seu próprio partido. Né? É diferente daquilo que o PT fazia também em outros momentos, porque não é só essa coisa de sacrificar nomes em prol de alianças, também havia outras situações. E aí não é só o PT, mas o PT marcadamente, de lançar candidatos em certos lugares, sabendo que eles não vão ganhar, mas para marcar o território, né? Para poder ali destacar aquela figura, firmar como uma liderança local, o partido ter uma certa capacidade de se apresentar àquele eleitorado. Veja, acho que já passou um pouco desse tempo, né? O partido ganhou outra dimensão, mas também a disputa entre os vários atores mudou. Ela não era polarizada de forma radicalizada como agora, com quase dois campos estanques e uma geleia aí no meio, que se compõe dos partidos do Arenão. Né? Não é mais isso que a gente tem, não é mais aquilo que a gente tinha, que a gente tem agora. Né? Então, talvez seja necessário fazer essa política de redução de danos e apostar em alternativas, mesmo sabendo que isso pode significar, enfim, um sacrifício dessa estratégia que todo partido vai ter de crescimento da sua base de prefeitos. Ô Zé e Cláudio. Ô Você Zé, deixa eu só entender que... reforçar os horários Ah, aqui que o pessoal pediu, ó. A Cátia Guarda. Queridos, minha incompetência não me permite descobrir quais os novos horários do programa. Seguinte, Kátia, você é muito competente, tanto está nos acompanhando aqui agora. Na terça-feira, na semana que vem, será 1 da tarde, 13 horas. Na quarta-feira, às 2h30. Até o Toledo decidir quando a gente muda, eventualmente, o horário. Então é o seguinte, por enquanto, 13 horas na terça, 14h30 na quarta. O Lucas Santos diz aqui: bom, tem que tomar cuidado para não ser a Dilma da vez. A, a Vânia Rocha adorou o novo horário, acompanhando vocês desde o análise da pesquisa, sempre certeiros nas análises. Parabéns pelo jornalismo de qualidade. A Vânia está acompanhando a gente. Lúcia Muniz: Marta é o novo efeito Alckmin.
Scarface, quando a população vota em políticos do centrão e da extrema-direita, quem tem maioria no Congresso aí tem maioria no Congresso. Aí o Lula tem que dar os seus pulos para governar. André Ribeiro, o Lula usa o vice para conseguir fazer uma ponte com outras áreas da sociedade. Vamos ver se vai dar certo. O Toledo e o Cláudio estavam analisando isso daqui. Walter Lima, Marta não tem votos. Para mim, um erro. Até o Datena seria melhor. O Datena está lá cotada para ser vice da Tabata. Wilson Ribeiro, muito bom ouvir vocês, excelente. Danilo Sotero Rogério, nosso firme companheiro aqui de análise. Acredito que o fiel da balança na eleição de São Paulo será Tabata no segundo turno. Né? O Cláudio Couto até falou, uma chapa que pudesse ter mais Na impacto. melhor das seria hipóteses, será a Tabata. Na pior, será o Kim Kataguiri. Eita, aí o trem ficou feio. E por último, André Ribeiro. Mas o PT também não tem nenhum outro nome forte em São Paulo, um pouco para justificar aí o retorno da Marta Isso ao é Lula. verdade, haja visto o desempenho Isso, na claro. eleição passada, né? Do É candidato. isso, exatamente. Ô, Cláudio, desculpa ver se eu Imagina. preciso sempre de uma segunda rodada para ver se eu entendi direito. Quando você fala em contenção de danos, o que eu leio, o que eu entendo é, então, é mais importante evitar a eleição de um mar de bolsonaristas prefeitos do que talvez eleger apenas candidatos petistas. É essa a ideia. Perfeito, é isso. Tá É certíssimo. exatamente Muito bom. isso. Que, Esse é o aliás, né, desafio na atual civilizatório. quadra, é o que o governo tem feito também, o governo Lula, na relação com o Congresso, né? Quando Isso. você concede ministérios, né, a PP, a União Brasil, a Republicanos, a PSD, e não consegue levar todos os votos desses partidos. Bem, pior seria se você não levasse nenhum, ou se eles Exato. fossem todos para a oposição. No É atual isso aí. momento, é o que tem para hoje, né? Antigamente você tinha a possibilidade de ter um partido disciplinado, que se comportasse bem, tendo ali uma bancada, você levava 80, 90% dos votos. O jogo hoje mudou. Isso. A Inclusive porque aliança do Fernando muitos, Henrique com o PFL antigamente, né? ou A mesmo tarefa do PT, civilizatória hoje é da isolar a sua base. extrema-direita. Não o Exato, PT. mudou, Né? É isso. mudou. Mesmo o governo Lula, né, ele conseguia ter esse tipo de sustentação, Isso. né? Mas agora está muito mais complicado, né? Além do É mais, por isso. tem uma agenda diferente, né, do que boa parte desse pessoal do Centrão representa, porque virou um Centrão com uma parte, eu diria, mais ideológico do que era. Ele não é só aquele conjunto de partidos e políticos de adesão, que você dá alguma coisa em troca, o cara vai para você. Primeiro que ele não está precisando de tanta coisa em troca, porque ele já acessa direto via mudança das regras orçamentárias. Segundo, que esses últimos anos foram reforçando a posição ideológica à direita de figuras que já tinham essa posição, mas que, vamos dizer, de alguma forma firmaram mais pé em cima dela. Antes eles concediam, agora já não concedem mais. É por isso Mais que o Cláudio comentários sempre aí. diz, Kennedy, que sem política não tem solução, não é isso, Cláudio? Não é esse o nome Exatamente. do canal? Fora da Exatamente. política não há salvação. Fora da Isso. Está política não há coberto de salvação. razão. Ó, mais comentários aqui. André Ribeiro. O Datena vai desistir no último momento, como sempre. Isso que é grande mesmo. A Cibele Aparecida Veloso Cardoso está brava com a Marta. Acha que ela traiu, que vai enterrar o PT, que matou a candidatura do Boulos. Não está muito favorável, não. E a Ana Marisa Hunziker Correia diz que gostou desse novo horário. Ô, Cláudio, o Toledo vai brigar comigo, mas aí ele briga depois no grupo de Zap, que está cansado de falar do 8 de janeiro, mas eu queria perguntar para um cientista político o que ele achou de um político como o Lula politizar um ato político, porque teve aquela crítica, o famoso fetiche técnico, né? O Lula Sim. fez uma menção indireta ao Bolsonaro, politizou um ato político. Veja só que coisa horrível que o presidente da República fez. Queria uma avaliação rápida, só depois o Zé volta para a eleição e briga comigo depois. Não, acho que vocês colocaram bem. É um ato político. Um ato político você faz política, né? É claro que a gente tem uma diferença entre o que cada um daqueles atores políticos ali poderia fazer. Uma coisa é juízes do Supremo, né? Ministros do Supremo. Eles não poderiam, digamos, até porque eles vão julgar essas pessoas ainda, serem tão explícitos, né? A Mas mesma coisa, chegaram ali, talvez, né? Chegaram quase, né? O Xandão na foi, hein? borda. Na Foi na borda. Mas não dá nome, né? Não Ali, sei se parou vocês... no batente, né? É um sujeito indeterminado, né? Isso. É um eles, que é um sujeito indeterminado. E o Lula determinou o sujeito. Agora, ele é alguém que está na lida político-partidária direta, é do jogo. Então, parece que para ele era mais fácil fazer isso. Não só falar do seu próprio partido, como ele fez, mas falar quem era o outro, né?
Porque senão fica esse sujeito determinado que você não consegue nem combater direito, né? Porque, tentaram um golpe, destruíram tudo, atacaram a democracia. Quem fez isso? O bolsonarismo fez isso. E não foi só no 8 de janeiro. 8 de janeiro foi o ápice do processo, mas é uma coisa que foi se construindo ao longo de muito tempo. Teve os 7 de setembro, né, que também foram momentos preparatórios, e vários outros momentos que a gente podia ficar aqui listando para pensar como esse negócio se construiu. Agora, acho que o Lula tem mais liberdade que isso, por quê? Porque o presidente do país, ele não é só um chefe de Estado ao estilo do monarca, né, que não pode ter posição partidária, não. O presidente da República é um chefe de Estado e chefe de governo, e todo chefe de governo é partidário por definição. Então ele tem que defender uma certa agenda. E aí se contrapor ao seu opositor faz todo sentido e mais, né? A gente sabe quem foi que fez aquilo. Então tinha que falar mesmo. Agora, eu acho que isso só se resolve a partir do momento que houver sentenças judiciais, né? Que essas figuras que produziram, os bolsonaristas, que são os responsáveis por tudo isso que aconteceu, não só no 8 de janeiro, mas outras coisas que antecederam esse negócio, que eles sejam penalizados judicialmente por isso. Porque é o seguinte, aí o próprio magistrado vai poder dizer, olha, quem tentou o golpe foi o Bolsonaro. Por quê? Por quê? Porque há provas, inclusive eu estou condenando por isso. E ele vai cumprir pena por isso. Aí você pode falar quem é o nome. Enquanto esse processo não acontece, você fica nesse limbo em que só quem realmente está na disputa explicitamente político-partidária pode dar nome aos bois, né? Então me Sim. parece que esse é o ponto. Não, eu concordo totalmente com você, Cláudia. E é bom que isso aconteça não no ano da eleição, né? Estamos vendo aí o susto que os americanos estão levando com o Trump Pois é. por causa justamente da demora no julgamento do próprio Trump, né? E ele já ameaçando hoje aí fazer bagunçar o coreto da eleição, né? Sim. Deixando implícito que poderia haver violência. Mas voltando aqui para a nossa eleição, Cláudio, vocês, cientistas políticos, também têm um chaveamento clássico para definir a eleição, se é uma eleição de mudança ou se é uma eleição de continuidade. Eleição Esse crítica. ano, você acha. Exatamente. Você acha que essa é uma eleição, em termos mais genéricos, né? Não, claro que isso vai variar de município a município, mas você diria que a tônica está mais para mudança ou continuidade? Para continuidade. Não acho que a gente está em momento de mudança. Mudança foi 2016. Eu apontei já aqueles dados da perda do PT, mas agregando um outro elemento lá em 2016, que foram eleições críticas. Até escrevi na época um artigo com esse nome, né, de se eram eleições críticas ou não, lá em 2016. É também a eleição dos outsiders, né? A eleição que o Dória se elege em São Paulo, dizendo que não é político, é gestor, o Calil se elege em Belo Horizonte, dizendo também que chega de política, é hora do Calil, teve o prefeito de Contagem, agora me escapa o nome dele, que também era um outsider, enfim, você teve em várias cidades, país afora, esse tipo de outras menos centrais do que essas que eu mencionei, com menos dimensão política e econômica, você teve também figuras desse perfil se elegendo. E o ápice desse processo de eleição de outsider foi a eleição do cara que nunca foi outsider, na realidade, ou que foi, talvez, lá no final dos anos 80, que é o Bolsonaro, mas que se vendeu como se fosse, né? E aí o que interessa desse ponto de vista da escolha do eleitorado é isso, né? Votaram num cara que mais do que outsider era um marginal, né? Porque ele estava dentro do sistema político, mas ele operava na periferia do sistema político, era mais do que turma do fundão, né? Ele era o baixo clero sem qualquer tipo de relevância para liderar partido, para presidir comissão, para relatar projeto de lei importante, nunca teve assento na mesa. Não era o Severino Cavalcante, conseguia ser o baixo clero com alguma relevância, né? Tanto que chegou à presidência da Câmara. E não obstante, esse cara conseguiu, vamos dizer, passar todo esse período, os 7 mandatos, filharada toda na política, se vendeu como outsider, mas era marginal. Mas ok, ainda assim, 2018 teve essa cara. A guinada foi ali também, então, foi entre 2016 e 2018. 2022 já é uma eleição, eu diria, de continuidade, vamos dizer, essa nova tendência estruturada nessas duas eleições anteriores se concretiza. Curioso que 2020 é uma eleição municipal em que os outsiders refluem, né? Alguns porque deixaram de ser outsiders a partir daquele momento, né? O próprio caso do Calil é um que a gente podia mencionar. E em outros casos, porque realmente o que houve foi uma onda da eleição de políticos tradicionais, prefeituras Brasil afora. Não foi mais desse pessoal que está dizendo que é contra a política e tal. Só que 2022, digamos, manteve a polarização produzida a partir de 2018, que era entre o bolsonarismo e o petismo, né? O bolsonarismo substitui o PSDB já, enfim,
que desmilinguiu de vez, né? Hoje praticamente não existe, né? Não dá nem para chamar o que sobrou do PSDB de PSDB direito. E agora eu acho que a tendência é isso se reproduzir nessas eleições municipais, em vários lugares. Claro que você tem também uma dinâmica local, país afora, que passa um pouco ao largo disso, né? Porque a gente está falando de uma tendência que é muito influenciada pelo centro gravitacional da disputa nacional. E tem questões locais que se resolvem em nível local mesmo, e que vão continuar se resolvendo assim. Mas quando você vai para os grandes centros, esses que têm mais visibilidade nacional, que impactam a política nacional, ainda assim, me parece que é uma eleição já de continuidade em relação a essa mudança que ocorreu ali atrás. Ô, Cláudio, aqui em São A minha Paulo, vai ficar hipótese. entre Boulos Fala, e Cris. Ricardo Nunes mesmo? Desculpa, eu não entendi direito. Aqui em São Paulo, vai ficar entre Boulos e Ricardo Nunes mesmo? Ou você vê espaço para Tabata, para um Kim Kataguiri entrar nesse rolê aí? Eu acho pouco provável, viu, que esses outros cresçam. O Kim Kataguiri, inclusive, eu tenho dúvidas se será candidato, né? Porque ele está no União Brasil, o partido do Milton Leite. O Milton Leite a gente sabe que está alinhado ao Ricardo Nunes. Precisa ver se ele vai conseguir, se mantendo nesse partido, caso ele não mude de partido, ser candidato, né? Então, eu acho que essa é uma primeira dificuldade. Mas mesmo assim, tenho lá minhas dúvidas que ele consiga crescer tanto assim. Mais ainda se, por exemplo, sair uma figura do tipo Ricardo Salles, que aí divide mais ainda esse campo da direita radical, da extrema direita, e ainda com, enfim, uma parte dessa direita votando no Ricardo Nunes, e aí fica um jogo muito mais complicado para esse tipo de candidato menor, né? A Tabata, eu sinceramente acho difícil para ela essa eleição. Acho que o Boulos já ocupou grande espaço do eleitorado mais progressista, do qual ela podia também conseguir votos. O centro anda esvaziado, e esse eleitorado de centro que ela podia buscar, consequentemente, tende a ser mais absorvido, seja pela candidatura mais à esquerda, seja pela candidatura mais à direita que aparecer, e o próprio Nunes tem essa posição ambivalente, né? Ora ele flerta com o bolsonarismo, ora ele tenta se apresentar como um candidato centrista, e acho que ele tende realmente a capitalizar isso, ainda mais sendo o prefeito, né? Tendo instrumentos aí para sua candidatura que os outros não terão, porque ele está na cadeira, né? Embora me pareça, minha leitura É o pessoal, candidato do asfalto, né? do asfalto e dos buracos, né? Por outro lado. Porque Exato. sabe que são coisas paradoxais, né? Porque eu nunca vi a cidade tão Eu falo que é o candidato cone, né? Que onde havia um buraco, ele punha um cone em vez de tapar o buraco. E ele, um cone na Mas você prefeitura, é sabe quase por a quê, mesma Cláudio? coisa, É né? que ele está esperando chegar mais perto da eleição para tapar o Claro. buraco. Vai tapar o buraco agora? Então. Mas até lá, quantos pneus eu perdi já, né? Exato. Esse é um problema. Até lá Mas, é de qualquer parceiro do modo, borracheiro. ainda bem que ele é meu amigo há mais de 30 anos, mas o borracheiro. Agora, veja, tem uma questão aí que é a seguinte: apesar disso, as pesquisas mostraram que ele tem uma avaliação razoável, né? Sim. O que faz com que ele continue no páreo, né? Quer dizer, não é porque eu acho ele um péssimo prefeito que grande parte do eleitorado vai achar. Então, eu acho que isso deixa muito pouco espaço para essas terceiras candidaturas crescerem. E tem Hoje eu muito não dinheiro em apostaria caixa. nisso. Muito dinheiro em caixa, exatamente. Muito dinheiro em caixa. Vai ser o E vai prefeito que desovar isso talvez. nesse ano, né? Exatamente. E é aquilo que você mencionou antes, né? Os deputados nunca tiveram tanto poder orçamentário quanto tem, né? E é um poder crescente. E, obviamente, quando eles desovam esse dinheiro nos seus colégios eleitorais, para não chamar de curral, eles desovam beneficiando os prefeitos que já estão lá, né? Eles não Sim, vão desovar isso no prefeito do do adversário dele. adversário, né? Então, Claro. eu acho que o risco de você ter uma perpetuação no poder a partir dessa mudança que você tão bem pontuou, que eu acho que é a mudança mais importante da política brasileira dos últimos anos, mais do que a tal da polarização, qualquer coisa que o valha, que é esse deslocamento do poder do orçamento do executivo para o legislativo, isso daí Uhum. pode perpetuar gerações de deputados e, Sim, por tabela, de prefeitos. eu concordo. Eu acho que é por aí mesmo. Por isso que eu acho que é uma eleição, diferente de 2020, mais incerta. Talvez algumas ferramentas que a gente tinha para pensar em eleições municipais até então, elas se perderam, né? É verdade. Aliás, lembrando, né, que a eleição de 2020 já é uma eleição em que o Bolsonaro não consegue eleger praticamente ninguém que ele apoiou, né? Foi meio Bacurau dele, né? É, não conseguiu.
dedo podre, né? A gente poderia dizer, mas talvez porque esses mecanismos já não tivessem mais funcionamento mesmo, né? E a gente não tem atentado para isso já naquele momento dessa forma, né? Se ressaltou muito como se parecesse que o Bolsonaro, como liderança política, estava enfraquecida, mas talvez o que tivesse enfraquecido era esse instrumento, essa correia de transmissão do Executivo Federal para candidaturas em nível local que permitissem que essas candidaturas fossem impulsionadas pelo governo. Então, acho que isso talvez já tivesse lá presente, é provável que esteja agora de novo. Vamos esperar para ver, né? Perfeito. Zé, temos que caminhar para a síntese. É o que esperar das Temos eleições de várias. Tem que fazer. 2024. Tem que Pois fazer é, vários cortes desse. O Cláudio é muito pois é. conteúdo demais, não dá para fazer uma síntese só. Mas eu acho que a que mais me chamou a atenção foi aquela primeira que ele fez, que é para o PT, para o Lula, não para o PT, para o Lula, o mais importante é evitar a eleição de bolsonaristas do que eleger um Exato. petista. Pode ser Eleger síntese, Cláudio. petistas. Não, É eu o acho que ponto. essa é uma Boa. síntese. Eu acho que isso talvez seja a grande preocupação do Lula e das lideranças mais, vamos dizer, alinhadas a ele hoje. Nem vou falar de esquerda, né? Mas alinhadas a Uhum. ele hoje na disputa nacional, né? É evitar que aquele objetivo, por exemplo, do PL, não só, isso não se reduz ao PL, né? Mas no caso do PL, de chegar a 1.000 prefeituras ou algo do tipo, né? Que esse tipo de coisa seja produzido em nível local, porque isso, inclusive, complica ainda mais a eleição para o Congresso daqui a 2 anos, né? Imagine Sim. o que ela tende a Olha, ser depois. a Luciana Muniz aprova a síntese, inclusive para essa análise do Cláudio, ela falou a análise perfeita do Cláudio Couto. Então, síntese Obrigado. aprovada com endosso da Luciana Muniz, do Toledo. Cláudio, agradecer você mais uma vez, meu caro, e ver se a gente marca umas conversas ao longo do ano, que é sempre bom falar com você. Sou um admirador aí do seu trabalho, sempre aprendo. Aquele abraço para você. Obrigado, velho. Obrigado, Kennedy, obrigado, Toledo. Também acompanho o trabalho de vocês, gosto demais dele e estou sempre à disposição. Ótimo falar com vocês. Obrigado, Cláudio. Forte abraço. Abraço.